Karl Marx. 3. O 18 Brumário de Luiz Bonaparte. 3. No dia 28 de maio de 1849, constituiu-se a Assembleia Nacional Legislativa. No dia 2 de dezembro de 1851, ela foi dissolvida. Esse período perfaz o tempo de vida da República Constitucional ou Parlamentar. Na primeira Revolução Francesa, seguiu-se ao governo dos constitucionalistas o governo dos girondinos e ao governo dos girondinos o governo dos jacobinos. Cada um desses partidos se apoiou no mais avançado. Assim que um deles conduziu a revolução até o ponto de não mais poder segui-la e menos ainda puxar-lhe à frente, o aliado mais ousado que estava logo atrás dele o pôs de lado e o mandou para a guilhotina. Assim, a revolução se moveu numa linha ascendente. Aconteceu o contrário na Revolução de 1848. O Partido Proletário figurou como apêndice do Partido Democrático pequeno burguês, sendo traído por este e abandonado à própria sorte em 16 de abril, 15 de maio e nas jornadas de junho. O Partido Democrático, por sua vez, apoiou-se nos ombros do Partido Republicano Burguês. Os republicano-burgueses mal sentiram o chão firme debaixo dos pés e já se desvencilharam do incômodo camarada, apoiando-se, eles próprios, nos ombros do Partido da Ordem. O Partido da Ordem encolheu os ombros, deixou os republicano-burgueses caírem e se jogou nos ombros das Forças Armadas. Ele ainda acreditava estar sentado sobre os ombros destas quando, numa bela manhã, deu-se conta de que os ombros haviam se transformado em baionetas. Cada um desses partidos bateu por trás naquele que avançava e se curvou para trás para apoiar-se naquele que retrocedia. Não admira que, nessa pose ridícula, cada um desses partidos tenha perdido o equilíbrio e, depois de ter rasgado as suas inevitáveis caretas, estatelado-se no chão, fazendo cabriolas esquisitas. Desse modo, a revolução se moveu numa linha descendente. Ela já estava nesse movimento retrocessivo antes de ser desmontada a última barricada de fevereiro e constituída a primeira autoridade revolucionária. O período que temos diante de nós abrange a mais variada mistura de contradições gritantes. Constitucionalistas que conspiram contra a Constituição. Revolucionários que admitem ser constitucionalistas. Uma Assembleia Nacional que quer ser onipotente e que o tempo todo permanece parlamentarista. Uma montanha que acha a sua vocação na tolerância e que compensa as suas atuais derrotas, profetizando vitórias futuras. Monarquistas que constituem os patris conscripti da República e que são forçados pela situação a manter no exterior as casas reais inimigas de que são adeptos e, na França, a República que odeiam. Um poder executivo que vislumbra sua força na sua própria debilidade e a sua respeitabilidade no desprezo que inspira. Uma república que nada mais é que a infâmia conjugada de duas monarquias, a da monarquia da Restauração e a da monarquia de Julho, com uma etiqueta imperialista, uniões, cuja primeira cláusula é a separação, lutas, cuja primeira lei é a indecisão, em nome do sossego, agitação caótica e sem conteúdo, em nome da revolução, pregação solene do sossego. Paixões sem verdade, verdades sem paixão, heróis sem feitos heróicos, histórias sem eventos. Desenvolvimento, cujo único motor parece ter sido o calendário, exaurindo-se pela constante repetição das mesmas tensões e distensões. Antagonismos que parecem aguçar a si mesmos periodicamente só para embotar-se e ruir sobre si mesmos sem conseguir chegar a uma resolução. Esforços pretensiosamente encenados ao público e pavor burguês diante da ameaça do fim do mundo. Ao mesmo tempo, os salvadores do mundo representam as intrigas e comédias cortesas mais mesquinhas, que em seu nascer a ler sua negligência lembram menos o dia do juízo final do que os tempos da fronda. O conjunto da genialidade oficial da França é envergonhada pela estupidez astuta de um único indivíduo. Toda a vontade da nação, sempre que manifestada pelo voto universal, buscando a expressão que lhe corresponde nos ultrapassados inimigos dos interesses das massas, até encontrá-la, por fim, na renitência de um flibusteiro. Se algum trecho da história foi pintado em tom de cinza, então foi esse. Pessoas e acontecimentos aparecem como os chlemiles invertidos, como sombras que perderam os seus corpos. A revolução paralisou os seus próprios agentes e dotou somente os seus adversários de fervorosa violência.
Quando finalmente surgiu o espectro vermelho, constantemente conjurado e esconjurado pelos contra-revolucionários, ele não apareceu com o barrete frígio do anarquismo na cabeça, mas trajando o uniforme da ordem, com as suas bombachas vermelhas. Vimos que o ministério instalado por Bonaparte no dia 20 de dezembro de 1848, dia da sua ascensão ao céu, foi um ministério do Partido da Ordem, da coalizão legitimista e orleanista. Esse ministério de Barrot-Falux havia hibernado durante a Assembleia Constituinte Republicana, cuja duração ele abreviou de modo mais ou menos violento, e ainda se encontrava no comando. Changarnier, o general dos monarquistas coligados, unificava permanentemente em sua pessoa o comando geral da 1ª Divisão Militar da Guarda Nacional de Paris. Por fim, as eleições gerais haviam assegurado ao Partido da Ordem a maioria na Assembleia Nacional. Nela, os deputados e pares de Luiz Felipe encontraram uma legião sagrada de legitimistas para os quais numerosas cédulas de voto dadas pela nação haviam se transformado em bilhetes de ingresso para o teatro político. Os representantes populares bonapartistas eram muito poucos para conseguirem formar um partido parlamentarista autônomo. Eles aparecem apenas como o malvaísqueu e apêndice ruim do Partido da Ordem. Assim, este se apossou do poder de governo, das forças armadas e do corpo legislativo, em suma, de todo o poder do Estado, moralmente fortalecido pelas eleições gerais, que faziam com que o seu governo aparecesse como vontade do povo, e pela vitória concomitante da contra-revolução em todo o continente. Jamais um partido iniciou a sua campanha com tantos recursos e de modo tão alvissareiro. Na Assembleia Nacional Legislativa, os republicanos puros naufragados estavam reduzidos a uma clique de cerca de 50 homens, encabeçados pelos generais africanos Cavaignac, Lamoricière e Berdeau. Contudo, o grande partido oposicionista era formado pela Montanha. Esse nome de batismo parlamentar foi dado a si mesmo pelo Partido Social Democrata. Ele dispunha de mais de 200 dos 750 votos da Assembleia Nacional e, em consequência, era pelo menos tão poderoso quanto qualquer das 3 fações do Partido da Ordem tomadas em separado. A sua minoria relativa contra a coalizão monarquista como um todo aparentemente era compensada por circunstâncias especiais. As eleições nos departamentos não mostrarão só que ele havia conquistado adesões importantes entre a população do campo. Ele também contava, entre as suas fileiras, com quase todos os deputados de Paris. As Forças Armadas haviam feito uma confissão de fé democrática mediante a eleição de 3 suboficiais e o chefe da Montanha, Ledru Rollin, diferentemente de todos os representantes do Partido da Ordem, foi elevado à nobreza parlamentar por 5 departamentos que concentraram os seus votos nele. No dia 28 de maio de 1849, a Montanha parecia, portanto, ter diante de si todos os elementos para obter êxito, tendo em vista ainda as inevitáveis colisões dos monarquistas entre si e a inevitável colisão de todo o Partido da Ordem com Bonaparte. 14 dias depois, ele havia perdido tudo, incluindo a sua honra. Antes de prosseguirmos com a história parlamentarista, fazem-se necessárias algumas observações para evitar os equívocos comuns sobre o caráter geral da época que temos diante de nós. Visto pelo prisma democrático, tratou-se, durante o período da Assembleia Nacional Legislativa, da mesma coisa de que se havia tratado no período da Assembleia Nacional Constituinte, da simples luta entre republicanos e monarquistas. Eles, porém, sintetizaram um movimento propriamente em uma só palavra-chave: reação, noite em que todos os gatos são pardos e que lhes permite recitar os seus lugares comuns e noctivígilos. E, no entanto, à primeira vista, o Partido da Ordem mostra ser um novelo de fações monarquistas distintas, que não só intrigam uma contra a outra para elevar ao trono seu próprio pretendente e excluir o pretendente do partido contrário, mas também se unem no ódio comum e em ataques conjuntos contra a República. Em contraposição a essa conspiração monarquista, a Montanha, por sua vez, aparece como o representante da República. O Partido da Ordem se mostra constantemente ocupado com uma reação que, tanto quanto na Prússia, volta-se contra a imprensa, a associação e coisas desse tipo e, como na Prússia, concretiza-se em brutais intervenções policialescas da burocracia, da gendarmeria e dos parquets tribunais.
A montanha, por sua vez, está ocupada com a mesma constância em rechaçar esses ataques e assim defender os eternos direitos humanos, como vinha fazendo todo e qualquer assim chamado Partido Popular, mais ou menos há um século e meio. Um exame mais detido da situação e dos partidos, contudo, faz desaparecer essa aparência superficial, que mascara a luta de classes e a fisionomia peculiar desse período. Como já foi dito, os legitimistas e os orleanistas compõem as duas grandes fações do Partido da Ordem. O que ligava essas fações aos seus pretendentes e as mantinha separadas uma da outra era mesmo só o lírio e a bandeira tricolor, a Casa de Bourbon e a Casa de Orleans, os diferentes matizes do monarquismo, era mesmo só a confissão de fé no monarquismo. Sob os Bourbon haviam governado a grande propriedade fundiária com os seus padrecos e lacaios, sob os Orleans as altas finanças, a grande indústria, o grande comércio, isto é, o capital com seu séquito de advogados, professores e grandílocos. O reinado legítimo foi apenas a expressão política do domínio tradicional dos senhores de terras, assim como a monarquia de Júlio havia sido apenas a expressão política do domínio usurpado dos parveinos novos ricos burgueses. Portanto, o que mantinha essas fações separadas não foram os seus assim chamados princípios, mas as suas condições materiais de existência, dois tipos diferentes de propriedade. Foi a antiga contraposição de cidade e campo, a rivalidade entre capital e propriedade fundiária. Quem negaria que, simultaneamente, velhas lembranças, inimizades pessoais, temores e esperanças, preconceitos e ilusões, simpatias e antipatias, convicções, artigos de fé e princípios os ligavam a esta ou aquela casa real? Sobre as diferentes formas da propriedade, sobre as condições sociais da existência, se eleva toda uma superestrutura de sentimentos, ilusões, modos de pensar e visões da vida, distintos e configurados de modo peculiar. Toda classe os cria e molda a partir do seu fundamento material e a partir das relações sociais correspondentes. O indivíduo isolado, para o qual eles fluem mediante a tradição e a educação, pode até imaginar que eles constituem as razões que propriamente o determinam e o ponto de partida da sua atuação. Enquanto os orleanistas, os legitimistas, cada uma das facções tentava convencer a si mesma e a outra de que a sua adesão às suas respectivas casas reais a separava, os fatos acabaram demonstrando que foi, antes, o seu interesse dividido que impede a união das duas casas reais. E, assim como na vida privada se costuma diferenciar entre o que uma pessoa pensa e diz de si mesma e o que ela realmente é e faz, nas lutas históricas deve-se diferenciar tanto mais as fraseologias e ilusões nutridas pelos partidos do seu verdadeiro organismo e dos seus reais interesses, deve-se diferenciar as suas concepções da sua realidade. Na República, orleanistas e legitimistas estavam lado a lado com as mesmas pretensões. Quando cada um deles procurava impor contra o outro a restauração da sua própria casa real, isso nada mais significava que os dois grandes interesses que cindiam a burguesia, propriedade de terras e capital, procuravam restaurar a sua própria supremacia e a subordinação do outro. Estamos falando de dois interesses da burguesia, pois a grande propriedade de terra, apesar do seu coquetismo feudal e seu orgulho de classe, havia sido totalmente aburguesada pelo desenvolvimento da sociedade moderna. Nessa linha, os Tories na Inglaterra por muito tempo imaginaram estar cheios de entusiasmo pela realeza, pela igreja e pelas belezas da antiga Constituição inglesa, até que o dia do perigo os forçou a admitir que a única coisa que de fato os entusiasmava era a renda auferida da terra. Os monarquistas coligados intrigavam uns contra os outros na imprensa, em Claremont, fora do parlamento. Nos bastidores, voltaram a vestir as suas antigas librés orleanistas e legitimistas e a protagonizar os seus antigos torneios. Porém, no palco público, ou seja, nas suas principais ações oficiais, na condição de grande partido parlamentar, dispensavam as suas respectivas casas reais com simples mesuras e adiavam a restauração da monarquia ad infinitum. Eles executavam a sua real atividade na condição de partido da ordem, isto é, sob um título social, não político, como representantes da ordem mundial burguesa, não como cavaleiros de princesas andantes, como classe de burgueses contra todas as demais classes, não como monarquistas frente aos republicanos.
e como partido da ordem exerceram um domínio mais irrestrito e mais duro sobre as demais classes da sociedade do que jamais haviam exercido antes sob a Restauração ou sob a monarquia de Júlio, domínio possibilitado unicamente pela forma da república parlamentarista, pois somente assim os dois grandes segmentos da burguesia francesa puderam se unir, ou seja, colocar o domínio da sua classe na ordem do dia em lugar do regime de uma facção privilegiada dela. Mas quando eles, mesmo sendo partido da ordem, insultaram a República e expressaram a sua aversão a ela, não fizeram isso só por reminiscência monarquista. O instinto lhes ensinou que a República de fato consumou o seu domínio político, mas, ao mesmo tempo, também minou a sua base social, porque passaram a ter de confrontar-se e lutar diretamente com as classes subjugadas sem mediação nenhuma, sem o refúgio da coroa, sem poder derivar o interesse nacional das suas querelas secundárias entre si com o reinado. Foi a sensação de debilidade que os fez recuar diante das condições puras do seu próprio domínio de classe e ansiar por retornar às formas mais incompletas, mais subdesenvolvidas e, por isso mesmo, menos perigosas de tal domínio. Em contrapartida, sempre que os monarquistas coligados entram em conflito com o pretendente que os enfrenta, com Bonaparte, sempre que imaginam que a sua onipotência parlamentar é ameaçada pelo poder executivo, ou seja, sempre que tem de trazer à tona o título político do seu domínio, eles se apresentam como republicanos e não como monarquistas, do orleanista Thiers, que adverte a Assembleia Nacional, dizendo que o que menos os separa é a República, até o legitimista Berryer, que, no dia 2 de dezembro de 1851, envolto pela echarpe tricolor, arengava, em nome da República, para o povo reunido diante do prédio da prefeitura do 10º arrondissement distrito. Todavia, o eco lhe responde zombeteiramente, Henrique V. Henrique V. Para enfrentar a burguesia coligada, formara-se uma coalizão de pequeno-burgueses e trabalhadores, o chamado Partido Social Democrata. Depois das jornadas de junho de 1848, os pequeno-burgueses não se sentiram recompensados à altura, viram os seus interesses materiais ameaçados e as garantias democráticas, que deveriam assegurar-lhes a validação desses interesses, contestadas pela contra-revolução. Em consequência disso, eles se aproximaram dos trabalhadores. Em contrapartida, a sua representação parlamentar, a montanha, que durante a ditadura dos republicanos burgueses havia sido posta de lado, reconquistou, na última metade de vida da Assembleia Constituinte, mediante a luta contra Bonaparte e contra os ministros monarquistas, a popularidade perdida. Ela havia feito uma aliança com os líderes socialistas. Em fevereiro de 1849, foram celebrados banquetes de reconciliação. Um programa comum foi elaborado, comitês eleitorais comuns foram instituídos e candidatos comuns lançados. A ponta revolucionária das exigências sociais do proletariado foi quebrada e foi-lhe dado um viés democrático. As reivindicações democráticas da pequena burguesia foram despidas da sua forma meramente política e a sua ponta socialista voltada para fora. Assim surgiu a social-democracia. A nova montanha, resultante dessa combinação, era constituída, abstraindo de alguns figurantes da classe dos trabalhadores e alguns sectários socialistas, dos mesmos elementos que a antiga montanha, só que numericamente mais fortes. Porém, no decorrer do seu desenvolvimento, ela havia se modificado junto com a classe que representava. O caráter peculiar da social-democracia se resumia aos seguintes termos. Reivindicavam-se instituições republicanas democráticas, não como meio de suprimir dois extremos, o capital e o trabalho assalariado, mas como meio de atenuar a sua contradição e transformá-la em harmonia. Quaisquer que sejam as medidas propostas para alcançar esse propósito, por mais que ele seja ornado com concepções mais ou menos revolucionárias, o teor permanece o mesmo. Esse teor é a modificação da sociedade pela via democrática, desde que seja uma modificação dentro dos limites da pequena burguesia. Basta não cultivar a ideia estreita de que a pequena burguesia tenha pretendido, por princípio, impor um interesse egoísta de classe. A social-democracia acredita, antes, que as condições específicas da sua libertação constituem as condições gerais, as únicas nas quais a sociedade moderna pode ser salva e a luta de classes evitada.
Tampouco se deve imaginar que os representantes democratas eram todos shopkeepers lojistas ou seus defensores entusiásticos. Por sua formação e situação individual, mundos podem estar separando os dois. O que os transforma em representantes do pequeno burguês é o fato de não conseguirem transpor em suas cabeças os limites que este não consegue ultrapassar na vida real e, em consequência, serem impelidos teoricamente para as mesmas tarefas e soluções para as quais ele é impelido na prática pelo interesse material e pela condição social. Essa é, em termos gerais, a relação entre os representantes políticos e literários de uma classe e a classe que representam. Depois dos conflitos havidos, é óbvio que, ao lutar constantemente contra o Partido da Ordem pela República e pelos chamados direitos humanos, a montanha não tem como fim último nem a República nem os direitos humanos, assim como tampouco o exército, que se quer privar das armas e que procura defender-se, saiu ao campo de batalha com o fim de permanecer em poder das suas próprias armas. O Partido da Ordem provocou a montanha logo na primeira sessão da Assembleia Nacional. A burguesia passou a sentir a necessidade de acabar com os pequeno-burgueses democratas, assim como um ano antes haviam compreendido a necessidade de dar um fim no proletariado revolucionário. Só que a situação do atual adversário era diferente. A força do Partido Proletário estava nas ruas, a dos pequeno-burgueses na própria Assembleia Nacional. Era preciso, portanto, atraí-los para fora da Assembleia Nacional, para as ruas, e fazer com que eles próprios despedaçassem o seu poder parlamentar antes que o tempo e a ocasião pudessem consolidá-lo. A montanha arremessou-se a rédea solta para dentro da armadilha. O bombardeio de Roma pelas tropas francesas foi a isca jogada diante dela. Ele violou o artigo 5º da Constituição, que proibia a República Francesa de empregar as suas forças armadas contra as liberdades de outro povo. Além disso, também o artigo 54 proibia qualquer declaração de guerra por parte do Poder Executivo sem a aprovação da Assembleia Nacional, e a Assembleia Constituinte havia indeferido a expedição a Roma mediante resolução de 8 de maio. Em vista dessas razões, Ledru-Rollin entrou, em 11 de junho de 1849, com uma ação de impeachment contra Bonaparte e os seus ministros. Atiçado pelas ferroadas de Thiers, deixou-se levar inclusive à ameaça de pretender sair em defesa da Constituição com todos os meios, inclusive, se fosse preciso, de armas na mão. A montanha se levantou como se fosse um só homem e repetiu esse chamado às armas. No dia 12 de junho, a Assembleia Nacional rejeitou a ação de impeachment e a montanha abandonou o parlamento. Os acontecimentos do dia 13 de junho são conhecidos. A proclamação feita por uma parte da montanha, segundo a qual Bonaparte e os seus ministros foram declarados fora da Constituição. O cortejo das guardas nacionais democráticas pelas ruas, que, desarmadas como estavam, correram para todos os lados ao se defrontarem com as tropas de Changarnier etc. Uma parte da montanha fugiu para o exterior, outra foi mandada para a alta corte em Bourges, e uma regulamentação parlamentar submeteu o resto à supervisão ao estilo de mestre-escola do presidente da Assembleia Nacional. Foi imposto a Paris novamente o estado de sítio e a parcela democrática da sua Guarda Nacional foi dissolvida. Desse modo, foram quebrados a influência da montanha no parlamento e o poder dos pequeno-burgueses em Paris. Em Lyon, onde o dia 13 de junho fora o sinal para uma revolta sangrenta dos trabalhadores, e nos 5 departamentos adjacentes, igualmente foi declarado o estado de sítio, que permanece em vigor até este momento. A parcela mais expressiva da montanha deixou a sua vanguarda na mão, recusando-se a assinar a sua proclamação. A imprensa desertou, porque somente 2 jornais ousaram publicar o pronunciamento. Os pequeno-burgueses traíram os seus representantes, porque as guardas nacionais não compareceram e, onde apareceram, impediram a construção de barricadas. Os representantes ludibriaram os pequeno-burgueses, porque os supostos afiliados das Forças Armadas não foram vistos em lugar nenhum. Por fim, em vez de conseguir um aporte de forças do proletariado, o Partido Democrata o havia contagiado com a sua própria debilidade, e, como costuma acontecer no caso de grandes feitos democratas, os líderes tiveram a satisfação de culpar o seu povo de deserção, e o povo teve a satisfação de culpar os seus líderes de fraude.
Raramente uma ação foi anunciada tão estrepitosamente quanto a iminente campanha da montanha, raramente um acontecimento foi trombeteado com maior certeza e com tanta antecedência quanto a vitória inevitável da democracia. Mas é claro, os democratas acreditam no toque das trombetas que fez ruir as muralhas de Jericó. E toda vez que se deparam com os muros do despotismo, procuram imitar aquele milagre. Se quisesse obter a vitória no parlamento, a montanha não deveria ter chamado as armas. Quando ela chamou as armas no parlamento, não deveria ter se comportado de modo parlamentar nas ruas. Se a demonstração pacífica era séria, foi simplório não prever que ela seria acolhida belicosamente. Se a intenção era luta armada real, foi uma atitude original depor as armas com que ela deveria ser travada. Porém, as ameaças revolucionárias dos pequeno-burgueses e dos seus representantes democráticos são meras tentativas de intimidação do adversário. Quando entram num beco sem saída, quando se comprometem de tal forma que são obrigados a executar as suas ameaças, fazem-no de uma maneira ambígua que evita, mais do que tudo, lançar mão dos meios para atingir o fim proposto e se agarra em pretextos para sair derrotada. A estrepitosa ouverture que anunciou a batalha se perdeu num resmungo abafado. No momento em que a batalha deveria ter começado, os atores pararam de levar-se ao sério e a ação se estatelou no chão, como um balão cheio de ar espetado por uma agulha. Não há partido que exagere mais os meios de que dispõe, nenhum que se iluda mais levianamente sobre a situação do que o democrata. O fato de um segmento do exército ter votado na montanha bastou para convencê-la de que o exército inteiro se rebelaria junto com ela. E em que ocasião? Naquela em que, do ponto de vista das tropas, isso não significava nada além de que os revolucionários tomaram o partido dos soldados romanos contra os soldados franceses. Por outro lado, as lembranças do mês de junho de 1848 ainda eram demasiado recentes para que tivessem deixado de existir uma profunda aversão do proletariado à Guarda Nacional e uma efetiva suspeição dos chefes das sociedades secretas contra os chefes democratas. Para compensar essas diferenças era preciso que estivessem em jogo grandes interesses comuns. A violação de um parágrafo abstrato da Constituição não era capaz de gerar esse interesse. Não foram os próprios democratas que afirmaram que a Constituição já havia sido repetidamente violada. Os jornais mais populares não a haviam denunciado como artimanha contra-revolucionária. Porém, por representar a pequena burguesia, ou seja, uma classe de transição, na qual os interesses de duas classes se embotam de uma só vez, o democrata tem a presunção de se encontrar acima de toda e qualquer contradição de classe. Os democratas admitem que o seu confronto é com uma classe privilegiada, mas pensam que eles que constituem o povo junto com todo o entorno restante da nação, que eles representam o direito do povo, que o seu interesse é o interesse do povo. Por conseguinte, não teriam necessidade de verificar, na iminência de uma luta, os interesses e posicionamentos das diferentes classes. Não teriam necessidade de sopesar com todo cuidado os seus próprios meios. A única coisa que precisariam fazer era dar o sinal para que o povo se lançasse sobre os opressores com todos os seus inesgotáveis recursos. Mas quando, no momento da ação concreta, os seus interesses se revelam desinteressantes e o seu poder se revela impotente, atribuem esse fato ou a sofistas perniciosos que dividem o povo indivisível em diversas frentes hostis ou ao exército que estava por demais abestalhado e ofuscado para compreender os fins puros da democracia como a melhor coisa para si mesmo, ou tudo falhou em algum detalhe de execução ou então algum imprevisto pôs a perder essa rodada do jogo. Como quer que seja, o democrata sai da derrota mais vergonhosa tão imaculado quanto era inocente ao nela entrar, agora renovado em sua convicção de que ele deverá triunfar, não de tal modo que ele próprio e o seu partido tenha de renunciar ao seu velho ponto de vista, mas, ao contrário, de tal modo que as condições amadureçam no sentido por ele pretendido. Por isso, não há necessidade de pintar um quadro demasiado infeliz da montanha dizimada, desmantelada e humilhada pela nova regulamentação parlamentar. Ao eliminar os seus chefes, o 13 de junho abre espaço, em contrapartida, para capacidades subordinadas que se sentem lisonjeadas com a nova posição.
Não sendo mais possível duvidar da sua impotência no parlamento, ela tinha todo o direito de restringir a sua ação a rompantes de indignação moral e declamações ruidosas. O fato de o Partido da Ordem alegadamente ver neles, como o último representante oficial da Revolução, a corporificação de todos os terrores da anarquia, permitia-lhe ser tanto mais superficiais e modestos na realidade. Quanto ao 13 de junho, eles se consolavam com esta formulação profunda. Mas se ousarem atacar o sufrágio universal, aí sim. Aí mostraremos do que somos capazes. Nos veremos. Quanto aos Montagnards que haviam se refugiado no exterior, é suficiente comentar aqui que Ledru Rollin, por ter conseguido, em menos de 2 semanas, arruinar irremediavelmente o poderoso partido que presidia, sentiu-se chamado a compor um governo francês in partibus. Na distância, a sua figura arrebatada do chão da ação parecia aumentar de tamanho na mesma proporção em que o nível da revolução baixava e os grandes vultos oficiais da França oficial ficavam cada vez mais ananicados. Ele conseguiu assumir a função de pretendente republicano para o ano de 1852. Ele enviava cartas circulares periódicas aos valáquios e a outras etnias, nas quais ameaçava os déspotas do continente com os seus feitos e os dos seus aliados. Proudhon estaria mesmo totalmente equivocado ao bradar para esses senhores: vos netes que diz blagueurs nada sois além de fanfarrões. No dia 13 de junho, o Partido da Ordem não só fez a montanha desmoronar, mas conseguiu aprovar a subordinação da Constituição às decisões majoritárias da Assembleia Nacional. E foi assim mesmo que ela entendeu a República. A burguesia deveria governar de forma parlamentarista, sem ser limitada, como na monarquia, pelo veto do poder executivo ou pela dissolubilidade do parlamento. Essa foi a República Parlamentarista, como foi denominada por Peirce. Porém, ao assegurar a sua onipotência dentro do prédio do parlamento no dia 13 de junho, a burguesia não infligiu ao próprio parlamento, diante do poder executivo e do povo, uma debilidade irremediável, ao expulsar dele o seu segmento mais popular. Ao entregar numerosos deputados sem maiores cerimônias às demandas dos parquets tribunais, ela aboliu a sua própria imunidade parlamentar. A regulamentação humilhante a que sujeitou a montanha exalta o presidente da República na mesma proporção em que rebaixa cada um dos representantes do povo. Ao estigmatizar a insurreição em defesa da ordem constitucional como ato anárquico, visando a revolução da sociedade, ela proibiu a si própria o apelo à insurreição, caso o poder executivo violasse a Constituição no tocante a ela. E, por ironia da história, o mesmo general que bombardeou Roma por incumbência de Bonaparte e assim propiciou o motivo direto para a revolta constitucionalista de 13 de junho, o general Oudinot, teve de ser apresentado ao povo, no dia 2 de dezembro de 1851, com súplicas vãs, pelo Partido da Ordem, como general da Constituição contra Bonaparte. Outro herói do 13 de junho, Vieira, que da tribuna da Assembleia Nacional colheu louros pelas brutalidades cometidas em sedes de jornais democratas à frente de uma malta da Guarda Nacional pertencente às altas finanças, havia sido iniciado na conspiração de Bonaparte e contribuiu decisivamente para cortar todo o apoio da Guarda Nacional à Assembleia Nacional na hora da sua morte. O dia 13 de junho teve ainda outro significado. A montanha quis forçar o impeachment de Bonaparte. A sua derrota foi, portanto, uma vitória direta de Bonaparte, um trunfo pessoal contra os seus inimigos democratas. O Partido da Ordem obteve a vitória, Bonaparte apenas teve de creditá-la para si. Foi o que ele fez. No dia 14 de junho, pôde-se ler uma proclamação nos muros de Paris em que o presidente, como que sem a sua participação, reticente, forçado pela impetuosidade dos eventos, ressurge do seu isolamento monástico, queixa-se das calúnias dos seus adversários que menosprezam a sua virtude e, parecendo identificar a sua pessoa com a causa da ordem, identifica, antes, a causa da ordem com a sua pessoa. Ademais, a Assembleia Nacional deferiu a posteriori a expedição contra Roma, mas Bonaparte havia tomado a iniciativa para isso. Depois de ter reintroduzido o sumo sacerdote Samuel no Vaticano, ele tinha razões para acreditar que entraria nas Tulherias como o rei Davi. Ele havia conquistado os padrecos.
Como vimos, a revolta de 13 de junho se limitou a um cortejo pacífico pelas ruas. Não havia, por conseguinte, louros bélicos a serem ganhos com ela. Não obstante, nessa época pobre em heróis e eventos, o Partido da Ordem transformou essa batalha sem derramamento de sangue numa segunda batalha de Austerlitz. A tribuna e a imprensa enalteceram as forças armadas como o poder da ordem frente às massas populares, que seriam a impotência da anarquia, e Changarnier como o baluarte da sociedade, uma mistificação a que ele próprio acabou dando crédito. Mas, por baixo dos panos, as corporações militares que se mostrarão ambíguas foram deslocadas para fora de Paris, banidas da França para a Argélia. Os cérebros inquietos das tropas foram transferidos para unidades penais, e, por fim, implementou-se sistematicamente o bloqueio do acesso da imprensa à caserna e da caserna à sociedade civil. Chegamos agora à viravolta decisiva na história da Guarda Nacional Francesa. Em 1830, ela havia dado a contribuição decisiva para a derrubada da Restauração. Sob Luís Philippe, fracassou toda a revolta em que a Guarda Nacional tomou o partido das tropas de linha. Quando ela, nas jornadas de fevereiro de 1848, ficou passiva contra a rebelião e se mostrou ambígua em relação a Luís Philippe, este se sentiu perdido, e de fato estava. Desse modo, arraigou-se a convicção de que a revolução não poderia sair vitoriosa sem a Guarda Nacional nem as Forças Armadas contra a Guarda Nacional. Essa foi a crença supersticiosa das Forças Armadas na onipotência civil. As jornadas de junho de 1848, em que toda a Guarda Nacional subjugou a insurreição junto com as tropas de linha, fortaleceram essa superstição. Após o início do governo de Bonaparte, a Guarda Nacional teve a sua posição um tanto minorada pela unificação inconstitucional do seu comando com o comando da 1ª Divisão Militar na pessoa de Changarnier. Nesse caso, o comando da Guarda Nacional figurava como uma atribuição do comandante em chefe militar, sendo ela própria apenas um apêndice das tropas de linha. No dia 13 de junho, ela acabou sendo desmantelada. Não só mediante a sua dissolução parcial, que se repetiu a partir dessa data periodicamente em todos os pontos da França, deixando dela apenas ruínas. A demonstração do 13 de junho foi uma demonstração sobretudo das guardas nacionais democratas. É verdade que elas não portaram as suas armas, mas se expuseram diante das forças armadas com os seus uniformes, e justamente esse uniforme foi o talismã. As Forças Armadas ficaram convencidas de que esse uniforme era um trapo de algodão como qualquer outro. Ele perdeu o encanto. Nas jornadas de junho de 1848, a burguesia e pequena burguesia estavam unidas como a Guarda Nacional com as Forças Armadas contra o proletariado. No dia 13 de junho de 1849, a burguesia ordenou que as Forças Armadas dispersassem a Guarda Nacional pequeno-burguesa. No dia 2 de dezembro de 1851, a Guarda Nacional da própria burguesia havia desaparecido, e Bonaparte meramente fez constar esse fato ao assinar posteriormente o decreto da sua dissolução. Desse modo, a própria burguesia quebrou a sua última arma contra as Forças Armadas, arma que ela, no entanto, foi forçada a quebrar no instante em que a pequena burguesia não mais se postou atrás dela como vassala, mas diante dela como rebelde. Aliás, ela foi obrigada a destruir com as próprias mãos todos os seus meios de defesa contra o absolutismo no momento em que ela mesma se tornou absoluta. O Partido da Ordem, entretanto, celebrou a reconquista de um poder que, em 1848, apenas parecia ter perdido para reencontrá-lo em 1849 livre de todas as restrições, mediante invectivas contra a República e a Constituição, amaldiçoando todas as revoluções futuras, presentes e passadas, incluindo aquelas que os seus próprios líderes haviam protagonizado, e mediante leis que amordaçaram a imprensa, destruíram a associação e regulamentaram o estado de sítio como instituto orgânico. Em seguida, a Assembleia Nacional interpôs um recesso de meados de agosto até meados de outubro, depois de ter nomeado uma comissão de permanência para o período da sua ausência.
Durante essas férias, os legitimistas intrigaram com os orleanistas com Clermont. Bonaparte realizou os seus périplos principescos e os conselhos dos departamentos convocaram sessões deliberativas sobre a revisão da Constituição. Ocorrências que, nas férias periódicas da Assembleia Nacional, repetiam-se regularmente e das quais só me disponho a tratar à medida que se transformem em acontecimentos. Só mais um comentário seja feito neste ponto: a Assembleia Nacional agiu de modo apolítico ao sair de cena por intervalos tão longos e permitir que, no topo da República, fosse vista uma única figura, ainda que deplorável, a de Luís Bonaparte, enquanto, para escândalo do público, o Partido da Ordem se decompunha nos seus elementos monarquistas e cuidava dos seus desejos de restauração divergentes. Toda vez que, durante esses recessos, cessava o tumulto perturbador do parlamento e o seu organismo se diluía na nação, evidenciava-se inconfundivelmente que só faltava uma coisa para tornar completa a verdadeira feição dessa república: tornar o seu recesso permanente e substituir o seu epigrama, liberté, égalité, fraternité, pelos termos inequívocos: infantaria, cavalaria, artilharia,